Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Suelen. Que Deus possa falar no seu coração hoje a partir desse vídeo. O tema de hoje, gente, desse vídeo é conselhos, tá? 4 coisas que você deve fazer aí para aprender a aceitar o conselho e aplicar também o conselho na sua vida. Amém? Eu espero que Deus possa falar no seu coração. Eu espero que Deus possa agir na sua vida e me usar de alguma forma. Gente, eu confesso, antes de entrar nesse vídeo, que eu já fui uma pessoa que já escutei vários conselhos. Eu acho que todas as pessoas já devem ter escutado bastante conselhos. E eu confesso que alguns conselhos, e a maioria deles, ou das coisas que eu ouvi, eu não coloquei em prática, tá? Então, assim, esse vídeo é, assim, dos meus erros que eu tive que ressignificar. Então, eu estou aqui te dando um conselho, estou aqui te orientando para você não fazer como eu, tá? Teve conselhos que eu ouvi e não coloquei em prática, eu não apliquei, e por isso veio consequências de eu não ter escutado, de não ter colocado em prática esse conselho. E eu acabei tendo que ressignificar, né? Depois de quebrar a cara, entre aspas, eu tive que ressignificar tudo e acabei, assim, tendo que lidar com consequências de não ter escutado o que as pessoas falaram pra mim. Então, esse vídeo aqui, eu espero de verdade que você acate, que você avalie, que você tenha uma percepção, um discernimento de Deus, para que você saiba ouvir se é a voz de Deus ou não. Eu tenho certeza que tudo que vem para agregar no espiritual da gente, para agregar na vida espiritual nossa, pode ter certeza que é Deus falando no seu coração. Amém? Pode ter certeza. E eu também estou aprendendo com esse vídeo, porque hoje eu aprendo mais e estou praticando cada vez mais a escuta ativa, a colocar em prática o que eu ouço, o que eu escuto, o que eu aprendo. E esse vídeo também é uma forma de eu aprender, certo? Então, vamos já para 4 coisas que você precisa fazer para aceitar um conselho, tá bom? E, gente, antes disso, eu quero ler uma palavra no livro de Provérbios, do capítulo 19, do versículo 20, que diz assim: ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá, tá? Então, o conselho de Deus, o conselho do Senhor permanecerá. A gente faz muitos propósitos, mas a opinião de Deus, o que Deus dita para nossas vidas, é o que permanece, ou é o que deve permanecer. Porque se a sua vontade, se o seu próprio entendimento tem falado mais alto do que a voz de Deus, você já não está sendo sábio para ouvir os conselhos do Senhor. Amém? Então já fica aí com essa reflexão. E vamos, gente, a primeira coisa que você deve fazer para aceitar um conselho, tá? Cultive a humildade. Tem que ter humildade no coração, gente. Pessoas que se acham espertas o bastante. Pessoas que se acham muito autossuficientes, que não precisam ouvir o que o outro propõe a falar, o que o outro tem de opinião para sua melhoria. Pessoas que sempre se acham correto ou certo no seu próprio caminho, são pessoas que precisam cultivar a humildade. Precisa cultivar por quê? Por que cultivar? Porque você precisa aprender a ser humilde. Sempre, dia após dia, sabe? E cultivando, e regando isso no seu coração, na sua vida, para se tornar um hábito, para se tornar um caráter seu, para se tornar algo de dentro de você, sabe? Para você ser humilde e isso fazer parte de você. Não ser aquela pessoa que se parece sábio aos seus próprios olhos, mas no fundo você é um tolo que sempre tá certo e nunca quer ouvir o que o outro tem a dizer.
Então seja humilde. Se você sempre tá certo, se você sempre tem a sua opinião, nunca escuta a opinião do outro, talvez esteja na hora de você se abrir um pouco, sabe? Ser mais humilde um pouco, cultivar a humildade dentro de você, abrir seu coração para aceitar o que as pessoas falam de bem e de bom da parte do Senhor Jesus para sua vida, tá? Ou um conselho de um sábio, como o do seu pai, da sua mãe, ou de um parente que você acha sábio e ele tem muito a agregar na sua vida, tá? Então, primeira coisa, seja humilde. Cultive a humildade. Segunda coisa, gente, avalie o conselho e avalie de quem você está recebendo. O conselho precisa estar alinhado com a palavra de Deus, tá? Não sai, pelo amor de Deus, ouvindo conselhos de pessoas mundanas, de amigos mundanos. Por que mundanos? Porque eles têm a mente cauterizada pelo mundo, pelas coisas malignas e te orientam a caminhos tortuosos. Então, pelo amor de Deus, não chega naquele amigo que você sabe que tem uma mente poluída, uma mente maliciosa, uma mente pecaminosa, uma mente do mundo, das coisas perversas dessa vida. Não peça conselho a ele, porque você sabe que esta pessoa tem uma mente mundana e para ela te arrastar, para ela te levar no buraco, é muito fácil. É mais fácil ela te puxar do que você puxar ela. Então, não leve, né, a sua vida e nem peça conselhos a pessoas mundanas. Por isso que a segunda coisa é avaliar para quem você está pedindo conselho. Avalie, pelo amor de Deus. Leve as suas causas, as suas queixas diante de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que vão te orientar segundo a palavra do Senhor. É como o versículo que a gente leu aqui. O conselho do Senhor permanecerá, mas o conselho do tolo, o conselho de pessoas mundanas, do ímpio, vai te levar para mau caminho e vai desaparecer, vai perecer. Infelizmente é isso, tá? Então avalie o conselho também. Por que avaliar o conselho? Vê se o que o pastor, o que a missionária, o que aquele irmão que você tem como um amigo que você confia, examine o que ele está falando. Vê se nas escrituras, vê se na palavra de Deus condiz com o que ele está falando. Procura saber, procura estudar, procura ler a Bíblia ou perguntar para outro pastor opiniões diferentes para ver se o conselho que ele está dando bate com a palavra de Deus, tá bom? Porque não é só sair escutando ou porque você confia muito na pessoa que a pessoa não pode ter ali uma mente errada, um conhecimento errado da palavra de Deus. Então, avalie se o conselho vem do Senhor. Lembre-se, o conselho do Senhor, como a gente leu aqui em Provérbios, capítulo 19, do versículo 21. Se é do Senhor, permanece, tá bom? Se é de Deus, o conselho permanece. Se é do Senhor, vai trazer paz, vai trazer segurança, vai te dar confirmação, vai te dar discernimento, vai trazer luz e alegria para o seu coração, tá? Se tá trazendo dúvida, trazendo tristeza, talvez esteja na hora de você rever, tá bom? Se esse conselho bate com a palavra de Deus, com as escrituras do Senhor Jesus, tá bom, gente? Então, essa é a segunda coisa. Agora, gente, a terceira coisa que você deve fazer, tá? É buscar sabedoria em oração e a confirmação para saber se esse conselho é de Deus ou não. Portanto, gente, esse terceiro pilar que eu propus para vocês, eu acho muito importante orar, buscar a confirmação do que você ouviu, o conselho que você recebeu. Eu acho um ponto muito importante a oração. Quanto mais próximo de Deus você estiver na oração, mais você vai ter discernimento para saber se o que você está recebendo das pessoas é de Deus ou não, tá? Então, se está na dúvida
de algum conselho, de alguma fala, de alguma coisa que as pessoas estão falando para você, ore, né? Busque oração, porque a oração vai te dar discernimento para você saber discernir o que é do Senhor e o que não é de Deus. O que é de Jesus e o que não é de Jesus. A oração vai trazer confirmação para você, tá? Então, ore, ore e ore mesmo, tá? Não ore assim por um minutinho, por brincadeirinha, mas ore com propósito, ore com verdade, em espírito e em verdade. Busque com sabedoria e fala, Senhor, me confirma. Fale para Deus, peça para Deus, fala, Senhor, me confirma se esse conselho é da tua vontade, se eu posso aplicar isso, se eu posso fazer isso. Me revela na tua palavra, me dá discernimento para mim saber se é do teu agrado, se é da tua vontade, se é do teu querer. E busca essa sabedoria no Senhor, para você saber aplicar, para você saber ouvir, discernir o que Deus está falando através das pessoas. Porque tem gente que escuta o conselho, mas acha que o que elas estão ouvindo não é da parte de Deus. Fala assim, isso aí não é de Deus para mim. E às vezes é de Deus. Só que ela não teve discernimento, não teve o coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Talvez por falta de oração e de confirmar com Deus em oração para saber se aquilo era de Deus ou não. E tem pessoas que ouvem e acatam o conselho e não era de Deus. Aquilo não era do Senhor. Isso vale também, tá? Abrindo aspas aqui, para revelações. Tem pessoas que vão à igreja e recebem revelações e não oram, não pedem confirmação para Deus e acabam se decepcionando, né? Fala assim, eu escutei aquele conselho, coloquei em prática, eu escutei aquela revelação e achei que era Deus falando e não era Deus, porque essa pessoa deixou de orar, né? Acreditou mais no profeta de fora do que em si mesmo, da sua própria comunhão e oração com Deus. Então, busque a Deus, esteja próximo de Deus em oração, para que você possa discernir as revelações que te dão, discernir as profecias que fazem para você e discernir também os conselhos que você tem aí recebido para sua vida, tá? Porque muitas vezes eu já vi casos de pastores que não aconselharam com sabedoria e pessoas acabaram se frustrando, tá? Por conselhos errados. Pastores que levaram a casais, pessoas a fazerem coisas que não agradam ao Senhor e acabaram num casamento sem base bíblica, sem consentimento da palavra de Deus e acabaram se frustrando, tá bom? Então, pelo amor de Deus, ore, tá? Antes de qualquer coisa, tenha uma vida em oração. Esse terceiro pilar, como eu disse, que é buscar sabedoria em oração e confirmação, é muito importante, tá? A oração tem que estar na nossa vida 24 horas por dia como cristãos, né? A gente tem que estar em espírito de oração a todo tempo, orando e buscando ao Senhor. Então, esse é o pilar que eu tenho para te falar. A quarta coisa, gente, e a última, que eu já tô acabando esse vídeo para não ficar muito longo, a última coisa que eu tenho para dizer, que é a quarta, é aplicação e prática, tá? E aqui é o ponto. Perdão, chutei a câmera. Bom, portanto, gente, a aplicação e a prática é a mais importante, tá? E a oração, claro, que eu acho extremamente importante, mas tudo é importante, na verdade. Mas aplicar é o conselho depois que você avaliou, depois que você orou, depois que você se colocou em papel de humildade, depois que você aceitou isso, tá? E viu que é de Deus para sua vida, coloque em prática. Eu sei que é muito difícil praticar. É a parte mais, acho que, desafiadora do conselho é praticar. Porque às vezes a gente até escuta, né? Mas entra pro ouvido, por aqui, e sai por aqui. E a gente acaba que não pratica. A gente não pratica a palavra de Deus, não pratica os conselhos que a gente ouve. Como eu estava dizendo no começo desse vídeo, teve momentos na minha vida que o meu pai e a minha mãe me deram conselhos e eu ignorei. Né? No momento, assim, nem passou pela minha cabeça que viria as consequências de eu não ouvir um conselho. Mas as consequências vieram, tá? Então, ouvir o conselho, colocar em prática é muito importante. Então, coloque em prática. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria não é a que escuta
A verdadeira sabedoria é a que escuta ativamente e coloca em prática com maturidade, que coloca em prática com responsabilidade, que coloca em prática com amor, que coloca em prática com obediência a Deus, que tem prazer em fazer tudo com zelo, sabe? Com responsabilidade, de uma forma assim amorosa, bem cuidada, sabe? Você faz aquele conselho, você pratica aquele conselho cuidando nos mínimos detalhes para praticar tudo que o Senhor disse para você através das pessoas. Então, a verdadeira sabedoria é aquela que pratica a vontade de Deus com maturidade, com responsabilidade, com amor, com zelo, né? Não com preguiça, não com irresponsabilidade, não como aquelas pessoas que fazem de qualquer jeito, sabe? Eu vou fazer o que meu pai tá falando só por fazer. E no fundo quer, sabe? Quer fazer ao contrário. Então, aí você acaba fazendo, né? Quando você ouve só por ouvir, vou fazer pela vontade da minha mãe, que tá me falando, pela vontade do pastor que está me falando, mas não é a minha vontade, sabe? Então você acaba fazendo, você acaba praticando tudo errado, porque no fundo o seu coração tá direcionado a praticar o ato errado. Então, praticar a palavra do Senhor com amor, fala assim, eu sei que é difícil para mim, não é a minha vontade, mas eu vou praticar porque eu sei que é o melhor para mim, não só porque o pastor ou a mulher do pastor ou a mãe e o pai tá falando, porque vai ser o melhor para mim, porque é o melhor de Deus para mim. Porque o conselho do Senhor, como a gente leu em Provérbios 19:21, permanece. Então, se você aplicar isso, praticar isso, você sabe que você vai prosperar no seu caminho. Então, gente, esse praticamente é o vídeo de hoje. Eu espero que você pratique a palavra de Deus, que você não apenas seja um ouvinte, mas seja um praticante do Evangelho do Senhor. Amém, gente? Eu espero que você brilhe, a luz que há em você brilhe, e você seja um reflexo do Espírito Santo e da face de Jesus nessa terra, e que sua família seja abençoada. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau!